E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo pro canal. Um vídeo de análise do jogo Legend of Neverland. Um jogo que eu achei bem divertido, tem muitos pontos fortes. Tem algumas outras coisas que a gente também vai discutir que não são tão legais. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like. E bora conferir mais esse jogo junto. Vamos ver se esse é pra vocês. Vem comigo. Beleza, galera. Então estamos aqui. Interface do jogo, logo que começa. Introdução, bonito. Em geral, esses games hoje em dia estão focando aqui numa boa interface de introdução do game. Interessante, vamos pro pau já. Aqui você define qual é o server que você quer e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe. É bem tranquilo, como qualquer outro jogo. Quando eu entro, tem outro design bem bonito. Então, com certeza, a arte já é interessante de cara. Esse aqui é o meu personagem. Já daqui dá pra você ver o seu personagem. Não dá pra você aumentar, diminuir e tal, mas dá pra você girar ele. Depois eu vou falar direitinho quais são os equipamentos que tem, mas já dá pra ver que é bastante personalizável. Então se eu criar um personagem novo, só pra mostrar pra vocês, eu não vou criar agora, mas eu vou mostrar como é que é a caracterização. Você pode escolher um Gladiator, e aqui depois você pode saber se você vai querer que ele continue gladiador ou se você vai mudar para Berserker, que você vai poder escolher. Se você começar como arqueiro, vamos dizer assim, você pode continuar, mas é uma evolução do arqueiro. Ou você pode virar um Wind Chaser, tá? Que é um outro tipo de personagem de agilidade. Você pode começar como maguinho, né? No caso, eu sou maguinha. Você começa com um Scholar, né? Que é um aprendiz de mago. Você pode ir para Judge, que é juiz, ou Priest. Sendo Judge, dá para você ver aqui o que acontece com os skills, né? Com os atributos. O Judge seria o mago mesmo, propriamente. O Priest seria um personagem de suporte, dá para você ver até aqui. Que seria o padre. E tem uma classe bem diferente no jogo, que seria o Craftman, e você começa, como seria o artesão, né? Começa como Craftman, mas depois você pode ir para armeiro, ou você pode ir para Mechanic, né? Então é interessante, um é bem parecido com pirata tal, e aqui dá para você ver quais as diferenças também de atributo. E não é gender blocker, então você pode ter aí tanto male quanto female, tá? Para qualquer um desses. Legal? E aí quando você escolhe, vamos dizer assim, você pode escolher para o futuro qual é a classe que você quiser depois, não importa. Você pode escolher depois, eu vou entrar como gladiador, só para vocês verem. Aí eu escolho a roupa inicial, tem essas daqui para escolher. Beleza? Então qualquer uma. Pô, essa aqui, não importa. Aí você vai para a parte do cabelo. Ó, tem vários cabelos aqui para escolher. E você pode escolher a cor também. Beleza? Aí você vai para acho que aqui é a face. Ó. Tá? Também dá para você deixar a cor de pele diferente. Aí você vem aqui pro olho em si, ó. Tem esse olho que tem tipo uma estrela dentro. Tem outros tipos de olhos. Eu vou colocar o da estrela lá. E aí você pode escolher a cor. Bem legal também. Né? Vamos deixar assim por enquanto, não importa. Eu não vou criar esse personagem no final das contas. A boca. Lembrando que você pode girar ele e tal. Pra ver como é que é. Boca de diferentes tamanhos, formatos e tal. Beleza? Vou pôr assim por enquanto. Aí você vai escolher outros looks para ele.
Ó. Mas isso aqui é só para você testar, para ver como é que vai ficar. Caso você pegue esses trajes, você não vai conseguir eles de cara. Mas dá para você ver, pô, esse aqui é bem legal. Ou, pô, se eu já sei que vai ter esse traje, eu posso querer que o meu personagem seja diferente, né? E aqui, como é o traje que você começa, você também pode escolher cor, tanto do traje superior, aí ó, tá? Vamos dizer preto, se quiser, preto com azul ou com qualquer cor aqui, vou pôr preto com preto. E aí aqui você também pode colocar e trocar para a cor da meia, a cor do sapato, né? Se eu quiser vermelho, por exemplo, a cor da sola, ó. Aqui a cor do sapato em si. Maravilha? E aí quando você conseguir personalizar tudo isso, que é até um nível de personalização bem interessante, você confirma a aparência e começa com esse seu personagem. Ok? Mas como eu disse, eu não vou fazer agora, tá? Ele criou aqui, fail to create, não importa, eu não vou criar agora. Eu vou com o meu personagem mesmo, a maguinha, para mostrar o jogo para vocês. Beleza, então chegamos aqui no jogo. De cara, o que lembra vocês? Para mim, logo de cara, lembra um jogo que eu vou falar diversas vezes aqui durante a minha análise, Guardians of Clodia. Então, para mim, esse jogo pode ser considerado o novo Guardians of Clodia, tá? Mas eu vou mostrar para vocês exatamente que não é só o visual que lembra, mas tudo que você pode fazer nesse jogo e o esquema desse jogo de evolução e tudo mais. Para quem não viu o meu vídeo sobre o Guardians of Clodia, da análise desse jogo, que é muito bom também, é só ir na aba aí, na playlist, na verdade, da lista de vídeos de primeiras impressões, e vai ter o do Guardians of Clodia lá, beleza? Mas enfim, então você tá aqui, eu tô montado, eu posso desmontar para vocês verem meu personagem como é. Dá para aproximar aqui, ó, como ele fica. É bem fiel até na vida real, né, no joguinho. Vou mostrar para vocês também ele aqui, ó, tá? Então ele é bem fiel, se você ver o modelo. E eu já começo a falar a respeito, por exemplo, dos equipamentos. Você já pode ver aqui que eles seguem o mesmo esquema do Clodia. Né? Ele tem questão de estrelas, você vai precisando de equipamentos do mesmo tipo para evoluir a estrela. Você tem level, no caso esse aqui é um equipamento level 70, eu já tenho uns de level 80 já para colocar. Você pode evoluir os atributos aqui e você pode extrair atributos de outros itens para o seu item. Então, por exemplo, se você tem uma cópia desse livro level 70, você pode pegar um dos atributos desse livro, nesse caso ataque, crítico, pierce, block, e trocar por um desse outro item. Então isso é um esquema bem legal porque adiciona um pouco mais de grind para o jogo, a meu ver. Você tem que ficar farmando cada vez mais equipamentos para você poder pegar as melhores propriedades. Isso é bem interessante. Aí aqui também vai ter um sistema de runas, como tem no Clodia. E ele tem dois tipos de runa. Um eu nem consegui completar aqui. Vamos ver se dá para completar. Acho que nem dá para completar. Porque não dá para colocar aqui esse. Mas assim que eu completar, eu ganho esse efeito, ó. Tá? Então ele vai começar a brilhar. Isso é bem legal. Aqui, esse aqui eu consegui completar. E você vê que tem o mesmo esquema. Tem as azuis, roxos, igual a gente viu no equipamento. Tem azul, roxo, tem essas qualidades normal dos jogos, né? O que mais? Se a gente vier aqui no Closet, você vai ver que se eu pegar roupinhas diferentes, elas refletem aqui no personagem. Olha só. Ela fica se vendo, eu acho bem bonitinho. Olha aí, ó. Essa aqui é o que você começa como mago, eu escolhi. Aí depois você já ganha essa aqui. Enfim, depois você ganha essa daqui, que é o que eu estou usando. Para a cabeça,
eu estou usando esse capacete, você pode simplesmente tirar. E aí esse aqui é o capacete normal dela, que também é bem legal. Dá para você pôr uma boina. Claro que a boina combina mais com esse daqui, né? Dá para você pôr esse outro tipo de chapéuzinho. Aqui você pode escolher também algum que combine mais. Uma luvinha que combine mais. Você também vai poder escolher a botinha que combina mais. Tem várias aqui. Você vai pegando à medida que você vai evoluindo no jogo. E também tem um gacha para você pegar. Ou comprar também, dá para você comprar roupinhas. Essa parte aqui é como vai aparecer a sua arma. Então, por exemplo, tem esse livro aqui, como vocês estão vendo. Mas tem esse outro livro aqui. E tem esse terceiro livro aqui, se eu quiser. Então essa aqui é a arma. Como eu posso ter duas classes nesse jogo, eu posso também colocar uma arma secundária. Olha aqui o trabuco aqui atrás, tá vendo? Só que eu estou usando esse outro trabuco aqui. Então beleza. Além disso, você pode escolher também o que aparece nas suas costas, igual no Clodia. Eu tenho esse daqui, que foi de um evento aí que teve, da lira, a harpa, né? E eu peguei esse daqui também, nem lembro se foi evento ou não. E é isso daí. Então é bastante customizável, isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês também podem ver, eu gostei desse daqui, mas eu quero que ela fique de outra cor. Então eu posso também vir aqui e alterar a cor. Eu acho que isso daí resume um pouco o meu personagem em si. Olha como ela já mudou. E eu vou mostrar aqui para vocês que ela muda bastante aqui, reflete bem, como vocês puderam ver. Então isso para mim é fantástico do jogo, por isso eu achei que valeria a pena passar um tempo mostrando com carinho isso para vocês, porque realmente não é todo jogo que você tem essa personalização. Beleza, Johan, já entendi que dá para evoluir o personagem e personalizar ele bastante. Tem muito mais coisa, gente, mas isso aqui não é um vídeo de tutorial do jogo, beleza? É um vídeo para mostrar algumas das coisas mais interessantes para vocês. Tem muito mais outras coisas para personalizar, tipo de skill, evolução de skill, enfim, eu acho que esse até vale a pena mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu tenho as fairs, ou fadas, tá? Então essas aqui são as fadas que eu tenho. E tem nível de fada, tem também não só o nível, mas o tipo de elemento que a sua fada é. Então eu vou mostrar algumas para vocês. Essa aqui eu uso. Ó. Eu uso esse cara também. Ó, aí tem várias fadas de jeitos bem diferentes. Inclusive eles melhoraram recentemente o look and feel, né? O visual de muitas das fadas. Eu acho que de praticamente todas as fadas eles deram um tapa aí bem recentemente. E aí tem, claro, fadas mais fáceis de conseguir e mais difíceis. Essa aqui é uma das mais difíceis. Você tem que evoluir também. Você vê que ela tá com uma estrela amarelinha. Essa aqui também. Igual o Clodia, para quem já jogou, né? Você vai pegar elas com 4 estrelas por aí, ó. Por exemplo, 4 estrelas, 3 estrelas. Ou às vezes as melhores já vêm com a estrela dourada. E você vai precisar de cópias dos personagens para subir. Tá? Então, se eu vier esse personagem aqui, tem 6 estrelas, são 6 estrelas roxas. Se eu quiser colocar ele para uma estrela dourada, eu tenho que vir aqui, clicar nele e eu preciso de mais 2 dele aqui para colocar ele, 2 dele com 5 estrelas para colocar ele para uma primeira estrela dourada. E assim por diante. Essa daqui, por exemplo, tem 5 estrelas roxas, tá? Então se eu vier aqui e conseguir mais 2 personagens, um precisa ser ela, tá? E um outro com 5 estrelas roxas, ela também evolui para a primeira estrela amarela. E assim vai indo. Então você pode criar 2 times. Eu criei um time de fogo e um time de água. Esses times vão refletir também em status para o time completo. Então, se você escolher água e terra, vai acontecer alguma coisa. Se você escolher fogo ou planta, enfim, tá? E aqui também você pode colocar fadas como assistente, também para aumentar os seus atributos. Tá? E elas vão ficar aqui, ó, rodando, e elas têm voando, na verdade, aqui, ó.
e elas têm as skills delas aqui em cima, tá? Então eu vou mostrar o gameplay logo mais. Mas basicamente é isso. Tem muita coisa. Tem espírito. Você vier aqui, esse espírito aqui você vai poder ficar evoluindo. Ele vem pequenininho. Agora o meu já tem essas orelhas ou asa aí, ó. Tá? Orelha de asa. Dá pra você evoluir, como eu falei, escolher o tipo de skill, evoluir skill. Eu falei que você pode ter uma segunda categoria, ó. Essa aqui é a segunda categoria, que eu falei que eu acabei ficando de artesão. Mas você pode evoluir outra se você quiser. E aí aqui do lado você troca. Você tá vendo que tem essas skills? Se você clicar aqui, ela troca pro canhão. Para as skills, no caso de artesão. Mas eu uso as de maguinho. E você viu que troca as fadas também. Então dá pra você personalizar bastante o seu personagem. Tem a questão dos totens. Assim, é muita coisa. Então, de novo, não vou perder tempo com tudo isso. Mas, porque é gigante o jogo, tá? Pra você, tem coisa de pescaria, mineração, alquimia, planta, né? Cultivo, você tem a sua própria casa, tá? Se eu vier aqui em Home, por exemplo, você vai ver que eu planto coisa, ó, colho coisa, ó. Ela tá colhendo agora. Colheu. Aí eu posso plantar, sei lá, plantar esses negócios. Pronto. Aí depois de X horas eu pego aqui, ó. Ela vai lá e capina. Nesse caso ela minera e vai me dar minérios desse tipo, que você tá vendo aqui em cima. E aí eu posso usar esses minérios, esses que eu pego aqui, para evoluir a minha casa. Tá? Que mais dá para fazer? Dá para, enfim, dá para você vir aqui, clica aqui, e aí você pode escolher o que é que você vai colocar na sua casa, ó. É um monte de coisa, gente. Tá? Então eu não vou perder tempo aqui, mas tem toda uma mecânica de casa e, enfim, e de personalização do personagem. Então agora eu vou mostrar pra vocês o gameplay, porque vocês falam, pô, legal, já vi que dá pra evoluir pra caramba, personalizar pra caramba, que o jogo tem profundidade, mas e o gameplay? E a parte que Maria ganha com isso? Cadê? Bora mostrar aqui como é que funciona o sistema de batalha. Então vamos lá. Para começar, você pode vir aqui do lado mesmo e ver todas as quests que você precisa fazer. Aí você clica. Eu vou clicar aqui porque já é defeat um tipo de bicho, né? Derrotar um tipo de bicho. E tá aí, ó. Vou deixar no automático mesmo, que ela vai soltar todas as skills. Vocês vão ver tanto o skill das fadas quanto as skills dela mesmo. Então, olha aí, ó. Olha a skill da minha fada. Bem legal, né? Então tá aí, ó. Mas você, claro, pode jogar se quiser, né? Eu posso mudar o personagem. Eu posso, ó. Tem vezes que eu vou precisar fazer isso quando eu for lutar contra boss. Ó. Tá? Isso aí é um. Quando você vai evoluindo, ela tem essa versão roxa do mesmo. Da mesma skill, que é uma evolução de skills que eu falei. Então tá. Assim, é bem legal. Tem a questão do. Você pode também esquivar, como vocês viram aqui, ó. Tem esquiva, tem pulo, né? Ela não é presa no chão. Então, eu achei bem interessante, é bem gostoso, bem divertido. E você, para fazer essas missõezinhas bestas, olha lá, skill de novo da fada. Você pode deixar no automático, que é mais legal, porque você pode ficar fazendo outra coisa. Tá? Ok, vamos lá. Aí eu venho aqui, como todo RPG, eu falo com ele, esquipo tudo, ele vai me dar a próxima tarefa. Aí eu posso vir aqui, só clicar aqui do lado, como vocês viram. Deixa eu ver se dá pra pegar esse baú aqui. Porque tem essas coisas também, ó. Achei um baú, legal. Alguém tá me convidando pra fazer alguma coisa. Não vou fazer agora. Aí, ó. Esse é o gameplay, gente. Você vai fazendo as quests, vai ganhando. Eles dão bastante. Isso daqui é o cristal do jogo, né? A moeda premium. Eles dão bastante. E aí você vai completando. Ah, tem outro baú aqui, ó. Vou pegar. Olha, eu peguei uma. Porque tá tendo evento de Halloween agora. Tá? Enfim. Então você clica aqui. Ó, mais um baú. Vou parar no meio do caminho pra investigar. Vou investigar todos os baús, meu. Não tô nem aí.
Ó, eu posso pegar 15 por dia. Apareceu ali. Mas beleza, ela tá indo. Você pode também ir a cavalo, né? Não precisa, eu posso montar, né? Mais rápido, né? Ah, não. Aqui eu tenho que investigar já, mas enfim. Aí ela fala com não sei quem. E assim vai indo. Você vai falando com outras pessoas e tudo mais. E vai completando as missões. Aqui também tem outras missões para completar. Você vai vendo o que precisa, ó. E vai completando. Também tranquilo. Tem um sistema de evolução no jogo, como tem o Cloudia também, que eu acho muito importante. Que é, por exemplo, você tá aqui como Seal of Symbiosis 3. Esse é o que eu tô. Você começa no 0 aqui. Olha só, você começa no Origin 1. Aí você completa essas quests, você vai para Origin 2, Origin 3, Off 1, 2, 3, Symbiosis 1, 2, 3. E assim vai indo, ó. Crown, e vai mudando. Muda tanto o seu avatar aqui, o seu símbolo aqui, quanto aqui aparece, ó, Symbiosis 3, como vocês podem ver, Symbiosis 2, na verdade. Que é o esquema de anjo, arcanjo, serafim, essas coisas que tinha no Guardians of Cloudia. Beleza? Então, por isso que eu falei que é bem similar. O que mais que é interessante mostrar para vocês? Vamos aqui nesse menu aqui, que são as missões extras. Modos diferentes de jogo. Na verdade, eles são parecidos, mas tem boss, tem luta de diversos tipos, né? Olha só, quantos que tem. São muitos jogos, cara. Muita coisa para fazer. Tem os must-dos que eles falam. Esses daqui, se você... É basicamente o que você precisa fazer todo dia. Para completar todas as quests do dia e ganhar as recompensas. Se eu for aqui no Ancient Ruin, por exemplo, esse daqui já é um boss. Beleza? Então eu posso entrar lá. Ou eu aplico para um time, ou eu crio o meu próprio time. Vou criar o time aqui. Do mesmo jeito que o Guardians of Cloudia, que é muito bom, porque se demorar muito para entrar alguém, o que vai acontecer é que ela vai colocar bot. E assim eu vou deixar, por enquanto, eu vou deixar no... Enquanto a gente conversa, eu vou deixar aqui no automático. Assim, vai colocar bot, o que é ótimo, porque um dos grandes problemas que eu vejo, por exemplo, no Diablo, no One December, no Tower of Fantasy, é que, ó o boss aí, é que eu não posso pôr bot no time. Então, às vezes, eu tenho que ficar esperando um tempo bizarro. Olha, esse aqui eu já tenho que jogar. Um tempo bizarro. E às vezes não acho o player pra jogar, porque ou os caras estão fazendo outras coisas, ou estão num level muito diferente de mim, no meu servidor, entendeu? E aí, nossa, como uma boa parte do conteúdo desses jogos, tanto Diablo, todos esses que eu falei, é um conteúdo que você precisa fazer em grupo, você às vezes trava, não tem o que fazer, você tem que esperar. Tem coisa que eu não fiz até hoje no Tower of Fantasy porque não acho gente. Então é dureza. Ou quando a pessoal da guilda pode, eu não posso, né? Eu não vivo de YouTube nem dos jogos, né? Então eu jogo quando dá. É difícil arranjar gente que tem exatamente a mesma tipo de schedule, né? Que você, né? Mesmo calendário, né? Mesma disponibilidade. Enfim, tá aí. Derrotamos o boss. Aí eu identifico o que eu ganhei, ó. Ganhei um item level 100, que é melhor que o meu. Aí eu posso dar replace. Ele já troca automático. E você viu aqui que eu já melhorei o meu status. E assim que eu vou melhorando, eu vou passando nessas coisas aqui. Por exemplo, eu tenho que entrar num level 4 ou para cima desse cristal. Aí eu vou vendo as skills. Perdão, eu vou vendo as missões, vou completando e vou subindo o meu personagem. Também tem os boss. Por exemplo, vamos ver se dá pra gente ir nesse boss aqui. Eu vou lá. Só você clicar aqui, isso que é bem fácil também. Você clica, as coisas estão bem no alcance. E aí ele vai direto. E chegando lá, nós vamos descer o pau nesse boss aí. E aí, como eu falei, aquilo lá vai completando as quests daqui, que são as quests diárias, semanais. Então é bem simples. Você clica nesse calendário, faz tudo isso daqui. E se você fizer, já vai completar as tarefas do dia. Então, assim, você não precisa se preocupar muito. Você vai, faz aquilo ali, toma tempo, como Cláudia também tomava.
Porque apesar dos automáticos, você tem que fazer tudo isso aqui por conta própria, né? Ou ainda não começou o negócio? Ah, não, tá aqui, pronto. Olha o boss lá. Então você precisa fazer por conta própria, clicar, mesmo que você deixar o automático, a parte da luta, você tem que ver o que você vai fazer, tem que upar o seu personagem, tem que ir identificando o item, tem um monte de quest para fazer. Então realmente é um jogo que precisa de tempo, precisa de dedicação, não é um idle completo. Mas assim como o Cloud, ele tem parte 1, tô conversando, nem esquivei, olha só. E se você não esquiva, um abraço, como vocês podem ver. Eu vou prestar mais atenção agora. Mas isso que é legal, porque ele é todo automático, como vocês puderam ver. Mas é boss, gente. Eu preciso tomar cuidado, senão ele me dá o hit kill. Então é... Entendeu? Eu tava falando que você precisa, como eu falei, apesar de deixar... Opa, agora eu vou esquivar. Opa, tá ali. Apesar de você deixar automático, tem coisa que você precisa fazer. E você tem que ficar upando o personagem. São muitas quests, igual o Cloud. Mas eu achei muito divertido. Pra quem tava esperando uma nova API pro Cloud, né, pra poder... mas gosta do sistema de jogo, eu acho que esse aqui é uma boa pedida. Eu já tô antecipando aí o veredito. Mas é porque realmente é bem divertido de jogar. Ah, Elhan, mas esse é um jogo que você tá jogando toda hora, que é um jogo que vai substituir os jogos que você joga e traz pro canal? Não é, porque eu não tenho tanto tempo pra jogar, como eu tava falando pra vocês. Então, quando eu jogava Cloud, a minha vida era diferente, vamos dizer assim, eu tinha mais tempo. Ó, ganhei mais uma coisa, vamos ver aqui. Identifica, pode identificar, não importa. Ó, esse aí também é melhor. Vou dar um replace lá. Maravilha. Só que agora, ultimamente, eu não tô tendo tanto tempo. Então eu não tô conseguindo me dedicar tanto e não tô jogando tanto esse jogo aqui. Mas, vou colocar aqui, pegar mais esse negócio. Mas é um jogo que, se você tivesse tempo, vale a pena. E mesmo assim, quando eu jogo esse jogo, eu me divirto bastante. Se ele é pay to win, a gente já vai falar logo mais. Beleza, com relação a ser pay to win, gente. Assim, pelo que eu vi, você dá a summon aqui. Esse é o esquema de summon. Eu tenho um free agora, eu deixei para dar summon com vocês. Essa animação aí, ó. Peguei esse personagem aí. Beleza. E tem outros summons aqui. Mas eu não vou dar summon nenhum agora. Então, assim, eu achei o seguinte. Eu achei que eles dão bastante dessa moeda premium do jogo. Embora tenha premium paga do jogo, que é essa daqui. Tá? Então, tem vezes que você vem para dar summon e você pode usar essa que eu mostrei, a premium normal. Mas tem vezes que você só pode usar a premium do jogo, a premium paga, que é, por exemplo, nesse caso. Então, esse aqui eu não consigo girar. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, porque aí você fala, é pay to win? Bem, eu não paguei. Eu acho que eu gastei o mínimo possível. Eu gastei um negocinho de nada ali, coisa de, sei lá, um dólar, uma coisa assim, para pegar. Logo de cara, eles oferecem um pack que é muito bom mesmo. E deixa eu deixar batendo aqui, vai. Enquanto a gente conversa. Que é muito bom mesmo, vale a pena. Baixar até um pouco aqui. Então eu comprei e tal, porque eu não sabia se ia continuar o jogo e tudo mais. E eu acho que vale a pena comprar. Mas de resto eu não comprei nada. E tô me divertindo, tô conseguindo fazer, tô upando. Não tem nenhum conteúdo que eu tô bloqueado de fazer porque eu não consigo evoluir. Nada disso. Então ele é bem fluido. Se você segue fazendo as missões e tudo que você vai bem. Por um bom tempo. E assim como o Cloud, chega um momento que aí você fala, pô, agora eu preciso de um... Que eu mostrei pra vocês. Você pode deixar batendo aqui. Que ele vai fazendo. Você fala, pô, eu preciso de um cristal melhor. Esses cristais que eu tenho não são muito bons. Mas pode combinar, inclusive, cristal aqui e tal. Né? Mas enfim, não são muito bons.
Eu preciso de melhores. Então, eu vou precisar investir dinheiro ou muito, muito tempo de jogo para pegar. Dá para fazer tudo free? Dá. Mas, cara, demora. Então, assim, acaba pro endgame sendo mais pay to win. Ó outro boss aí. Deixa eu dar pau nele aí, vamos ver se dá. No final do jogo, para você se destacar principalmente nos modos PVPs do jogo, aí você acaba tendo que investir. Eu acho que assim como o Cloudia, acaba virando um pouco pay to win. Não é heavy, não é super pesado, mas tem uma questão pay to win. Mas para se divertir no PvE e para ir evoluindo o personagem e tal, eu achei que tá tranquilo, que você não precisa mesmo investir nada ou muito pouco para se divertir, tá? Para conseguir evoluir sem ter que ficar travado. E é isso, gente. Vou aproveitar que ela tá matando esse boss, vou deixar matar aí, enquanto eu fecho com o veredito do jogo. O meu veredito é, se você se você gosta desse tipo de jogo, se você gosta de caracterização de personagens, esse tipo de jogo meio que mundo aberto, só que com as missõezinhas, e você tem que... Porque é mundo aberto, tem vários lugares que eu posso ir, vários mapas diferentes, com uma fauna diferente, com desafios diferentes. Eu morri. Eu falei, é difícil, cara. Se você não presta atenção contra os boss, é tumba. Isso é legal. Então tem um nível de desafio do jogo. Se você gosta desse também de personalização de personagem, bonitinhos e tal, você tem... gosta de colecionar, né? Dá pra colecionar fadinha, colecionar roupinha, etc. Se esse é o jogo, se você gostava do Cloudia, muita gente, inclusive dos grupos de Cloudia que eu tava, eles migraram para esse jogo aqui. Então, se você gosta desse tipo de jogo e disso que eu falei, eu acho que vale muito a pena você dar uma chance para esse jogo aqui. Não tem nada que fique devendo. Eu acho que o Cloudia, ele é um pouquinho mais organizado. Isso aqui, às vezes, no PVP é um pouco mais bagunçado, se você quer saber. Mesmo porque as skills são bastante espalhafatosas e tal. Então, é um pouco mais bagunçado. Mas, assim, nada que com o tempo você também não pegue mais a manha e não se acostume, tá? Mas é só isso, e também não estraga o jogo ou a experiência. É só que também é um jogo mais novo, o Cloud já tem anos e anos, talvez eles melhorem esse tipo de coisa também. Beleza? Então, pra mim, a nota final. Rufem os tambores. Pra mim, esse jogo é nota 8. E por que 8? Por que não mais? Porque apesar de ter todas essas coisas, de ser bem feito, de ter um cuidado, de ter muita coisa para fazer toda hora, tem bastante coisa de qualidade de vida, né, ajudar você a fazer as coisas mais automaticamente, principalmente as coisas repetidas, ir para os lugares, questão de você ter montarias diferentes, personalizando tudo que eu falei, é um jogo que ele é muito similar aos outros jogos desse tipo, né? Não só o Guardians of Cloudia, porque eu acho melhor, mas tem Gaia Odyssey, tem um monte de outros jogos no mesmo tipo. Então eu não acho nada tão acima da média para jogar um 9 ou um 10. Eu sou um crítico bem chato nesse sentido, eu gosto bastante de inovação para dar uma nota mais alta. Não vejo tanto, mas tem todos os elementos que os outros tinham, com uma API diferente, bem trabalhada, com carinho pelos players. Desafio. Aí, ó, já fui eu morrer de novo. Então, nota 8 acho que tá bem dado aí. Vou matar esse boss aqui antes de mais nada. Tá aí, finalmente capotou esse boss, hein? Maravilha, vamos... aqui é uma coisa que eu posso selecionar. Qual parte da minha roupa eu quero. Que também ajuda, às vezes tá faltando só
uma estrela para um específico equipamento e você não precisa ficar farmando tanto tempo para pegar. Você pode escolher, eles dropam essas coisas, você escolhe a parte que você quer. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de análise do jogo, mostrando o máximo que eu consegui para vocês. Tem muitos outros modos de jogo, tem muitas coisas mais profundas para evoluir no personagem, caracterizar, etc. Mas, de novo, se vocês quiserem um novo vídeo falando sobre novos modos ou de outros tipos de personagem, etc., deixa aí nos comentários, aí eu trago para vocês. Se não, espero que vocês tenham gostado, que tenha animado vocês, né? Me diz aí se vocês vão dar uma chance, se é o tipo de jogo que vocês gostam, se vocês já jogavam esse jogo, já jogaram alguma vez, se tem amigo que joga, etc. Ou vocês nem conheciam. Deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.